aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os livros que eu andei lendo recentemente. Então galera, trazendo mais uma atualização de leituras para vocês. Novamente, essa é uma continuação do último vídeo em que eu estou bem atrasada aqui em manter vocês atualizados com as leituras mais recentes. Aqui eu ainda não cheguei nas minhas leituras atuais, porém, para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou falar sobre as leituras que eu fiz lá no início do ano ainda. Bora lá? Mas antes da gente continuar com esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like aí embaixo e se inscreverem no canal. Isso realmente ajuda a gente a crescer, então por favor, deixa um like aí e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Agora sim, vamos começar esse vídeo. O primeiro livro que eu li nesse ano foi O Reino Traiçoeiro, o terceiro e último livro da trilogia do Beijo Traiçoeiro, enfim. Essa aqui é uma trilogia de romance entre jovens, tá? E, enfim, se passa, tipo, na era medieval, mas não é no nosso mundo, mas não chega a ser um livro de fantasia, tá? É um mundo fictício. E aqui a gente vai acompanhar a Sage Fowler, que é a nossa protagonista, e aí o par romântico dela, que eu não posso falar, porque daí também seria um pouco de spoiler do final do primeiro livro, tá? Mas, enfim. Essa trilogia, assim, sinceramente, não é nada demais. A escrita da autora não é nada demais. A história não é nada demais. Porém, os livros foram muito gostosinhos de serem lidos, tá? Não vou mentir, eu gostei bastante. Me irritei muito com a Sage durante todos os 3 livros, tá? Porque os autores sempre inventam de fazer protagonistas femininas chatas. Na verdade, a Sage não é chata, mas irritantes, ou que tomam atitudes irritantes, sabe? Por que tem que ser tão impulsivo, cara? Os outros personagens masculinos não são, porque eles sempre fazem as mocinhas impulsivas e que metem os pés pelas mãos. Mas no final tudo acaba dando certo, porque é um livro, mas se fosse na vida real, eu teria morrido no primeiro livro. Então, enfim, são coisas assim que me irritam um pouco, porém, essa leitura aqui, ela realmente foi gostosa. Eu gostei desse terceiro livro. Eu achei uma leitura divertida, ela é levinha, ela é tranquila de se fazer. Então, enfim, como eu disse, não é nada demais, tá? Não é nada de outro mundo. Não revoluciona no romance, no mundo criado, não, sabe? Não tem nada assim de super diferentão, mas é uma leitura gostosa de se fazer. E também, todo livro, essa autora conseguiu meter um plot twist, tá? O primeiro livro mesmo, eu não consegui adivinhar o plot twist que iria rolar. Nesse terceiro livro, não vou mentir, que não me surpreendeu tanto, tá? Mas ainda assim, foi muito divertido de acompanhar. E do segundo livro eu não lembro, mas assim, ela coloca um plot twist em todos os livros que ela escreve. Aí, no início desse ano, eu também consegui ler o volume 14 e 15 de Berserk, e aí damos continuidade na história do Guts, e já passamos pelo eclipse, ele deixou a casca aos cuidados de alguém e seguiu com a sua jornada, sempre em busca de vingança agora, não é? E, enfim, um monte de coisa acontece, um monte de coisa ruim acontece, agora ele já tá com aquele elfo que eu não lembro o nome, tá? Aquele elfo que acompanha ele durante boa parte da história, mas que eu não lembro o nome. Aqui, esses 2 volumes tratam da saga das crianças demoníacas, eu acho. Enfim, é aquele arco das crianças elfos, tá? E, enfim, tem umas cenas aqui que são muito macabras, muito doidos, assim, sabe? Mas, enfim, tem mais cenas aqui que são muito perturbadoras. O Miura, ele, sei lá, cara, da onde que ele tira ideia, tirava as ideias pra fazer essas coisas assim perturbadoras, porque realmente deixa a gente meio lelé da cuca, tá? Não sei como que o Guts aguentava. Posteriormente, eu consegui finalizar o mangá de Boku no Hero Academia, também conhecido como My Hero Academia. Eu li do volume 40 ao 42. E assim, Chef's Kiss, tá? Terminou assim com selo de ouro. Gostei muito da história, gostei muito dos personagens.
Não sou dessas fãs chatas que estava reclamando do último capítulo, tá? É claro que é um pouco anticlimático. É um pouco anticlimático. Na verdade não é anticlimático, tá? Mas é um pouco anticlimático porque a história toda veio prometendo algo e no final meio que não entrega esse algo que estava prometendo. É igual chegar no final de One Piece e o tesouro ser os amigos que a gente faz pelo caminho. Não vou mentir que eu não me incomodaria com isso daí, porém eu sei que não é isso que o pessoal quer, então foi meio anticlimático, porém não me incomodou, tá? Eu gostei desse final, e eu inclusive achei, claro que tava ficando com um saborzinho amargo, mas teve um capítulo extra e daí meio que amarrou tudo e deixou as coisas assim de um jeito bacana no final, tá? Então gostei da história, eu gostei da luta final. No último vídeo aqui no canal, ou no penúltimo vídeo aqui no canal, inclusive, eu falei até bem mais que eu, do que eu deveria sobre esse mangá, assim, tá? Sobre ser a luta final ter deixado um pouquinho a desejar, ao meu ver, tá? Não é a luta final, mas a resolução dos problemas ali, a derrota do vilão principal. Mas assim, mangás shonens, até hoje eu nunca vi os autores dando um jeito, um final digno pelos vilões que eles passaram o mangá inteiro construindo para falar, cara, esse aqui é o B10. E daí sempre tem que ter um Deus Ex Machina para conseguir derrotar o vilão, porque eles simplesmente colocam eles num patamar que nem os protagonistas dão conta de derrotar, tá? Então, enfim, aqui deram conta, né? Mas na minha percepção poderia ter sido algo um pouco mais tchan, sabe? Porém, eu tô bem satisfeita também, tá? Eu estou satisfeita. Não sou muito de ficar reclamando, assim, de final de mangá, de... Na verdade, às vezes eu reclamo sim, tá? Às vezes eu reclamo, porém, enfim. Isso aqui realmente não foi algo, não foi um final que me desagradou. Eu gostei da história até então. Pra mim, Boku no Hero, nesses últimos anos, estava sendo um dos meus mangás e animes preferidos. É bem do tipo que eu gosto, que é shonen de lutinha. Então, enfim, estava realmente... Fiquei bem satisfeita com o término desse mangá. Porém, é claro, um pouco órfã, porque eu gosto muito desses personagens. E, por fim, eu li também um dos melhores livros que eu li esse ano, que com certeza vai estar aí na lista de melhores livros do ano de 2025, que é Tears of Amber, da autora Sofia Segovia, que caso você me acompanhe aqui há um tempo, e se você se ligar nesse tipo de coisa, essa também foi uma autora que escreveu um dos meus livros favoritos de 2023, eu acho, que foi The Murmur of Bees. E assim, essa aqui já virou a autora favorita da vida, tá? Ela escreve com uma profundidade e ela tem uma sensibilidade na hora de escrever. E, enfim, aqui nessa história a gente vai acompanhar duas famílias alemãs durante a Segunda Guerra Mundial. É isso aí. Dessa vez nós estaremos seguindo a Segunda Guerra Mundial do ponto de vista do povo alemão. Mas, enfim, essas duas famílias, já vou adiantar para vocês, vão sofrer muito com essa guerra, tá? Elas são, ao mesmo tempo que tem um background meio parecido, assim, porque uma dessas famílias mora numa fazenda e vai ser uma dessas fazendas que vai estar produzindo comida para o Reich. A outra também é de uma fazenda, mas uma fazenda bem menorzinha, que não vai ser realocada para produção de comida. Então, esse pai de família vai para a guerra e, assim, a gente acompanha do ponto de vista dos pais, das crianças. Os protagonistas, na realidade, eles meio que são os filhos... Eu ia falar os filhos mais novos, mas na realidade, a Ilse, que é a filha desse casal fazendeiro, ela não é a mais nova. No início do livro, a gente acompanha basicamente desde o nascimento dela. Ela é a mais nova, mas depois vem ainda mais duas crianças. Então, enfim, mas a gente vai acompanhar essas famílias durante muitos anos, tá? Basicamente, desde um pouquinho antes de começar a guerra até o final dela. E, enfim, eu só posso dizer que eu nunca tinha parado para pensar no quanto que o povo alemão também sofreu com essa guerra. A gente sempre está acostumado a olhar para eles só como os vilões. E não estou dizendo que eles não foram, tá, gente? Não tirem isso aqui de contexto. Porém, nem todo mundo
nem todos os alemães concordavam com o que estava sendo feito com os judeus, concordavam com essa guerra, e inclusive a população sofreu muito, com falta de comida, falta de recursos, invasões ao território pelos inimigos que estavam ao redor, por exemplo, a Rússia, e inclusive eles eram bem brutais por onde eles passavam, né? Os bombardeios. Então, todas essas histórias que a gente vê de Segunda Guerra, que se passa na França ou na Inglaterra, das pessoas sofrendo muito, os alemães também sofreram muito. Inclusive, essas duas famílias, elas eram de um local que era a Prússia, não existe mais, não é? Mas, enfim, eles eram daquela região. Então, gente, eles sofreram bastante. A gente acompanha, assim, eu lembro da história que eu li há meses atrás e ainda assim eu fico emocionada, porque a autora, ela escreve de um jeito que faz você se conectar com os personagens, sabe? Com todos eles. E você realmente cria essa conexão, então você se preocupa com eles. Então, quando algo de ruim acontece com eles, é como se estivesse acontecendo com alguém que você gosta muito. Então, você sofre e você entende, você acompanha, você torce por eles. E, enfim, ambas as famílias têm perdas assim inestimáveis. Não vou nem falar assim dos bens materiais, né? Casa, fazenda, móveis, assim, mas membros da família mesmo, assim, sofrimento, eles, cara, é um livro assim que te pega, que assim, realmente te faz repensar um pouco assim na sua vida e pensar no quanto que a gente é sortudo por morar aqui no Brasil e o Brasil ser um país tão pacífico. Nem sempre foi assim, né? A gente sabe que o Brasil já se envolveu em guerras, por exemplo, a Guerra do Paraguai, e também já tiveram soldados enviados para a Segunda Guerra, mas assim, uma guerra aqui no solo brasileiro a gente não sabe o que é isso, e graças a Deus, porque sempre que a gente acompanha as histórias de pessoas, refugiados que vieram desses países em guerra, assim, gente, é horrível. Inclusive, esse livro foi baseado numa história real, tá? Não é um livro biográfico, porém, a autora se baseou na história que a Ilse contou para ela, da infância dela, que foi durante a guerra, não é? E ela escreveu esse livro. Então, enfim, esse livro, ele é simplesmente maravilhoso. Eu, inclusive, estou aqui pensando ainda se eu trago uma resenha dele para vocês ou não, porque eu sinceramente acho que mais pessoas deveriam conhecer essa autora e deveriam conhecer essa história. Infelizmente, não tem aqui no Brasil. Porém, enfim, para mim é um tipo de livro que é um pouco complexo de eu trazer, simplesmente porque eu adorei demais. E daí, quando eu adoro demais um livro, eu quero falar sobre tudo sobre esse livro, e porque para mim tudo se torna interessante, importante, eu não posso deixar nenhum detalhe de fora, só que daí o livro teria que ter 2 horas de comprimento. Então, enfim, esses foram os livros que eu separei para conversar aqui com vocês por hora. Mais para frente vou trazer um outro livro com mais atualizações de leituras e, enfim. Mas lembrando sempre que se você quiser acompanhar as minhas atualizações de leitura quase em tempo real, você pode me seguir no Scoob. Eu sempre deixo o link dele aqui embaixo, então você pode ir lá e me seguir. E, enfim, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like aí embaixo e se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. E aproveite e comenta aí embaixo se alguma das leituras que eu comentei aqui te interessaram. Enfim, eu vou ficando por aqui e eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!